Você sabia que, em média, caía por dia no mar, naqueles tombeiros que levavam os escravos, em média 14 cadáveres por dia, e que isso mudou a rota dos tubarões no Oceano Atlântico, que passaram assim a seguir aqueles navios negreiros em busca de comida? Você sabia também que, durante todo esse período da escravidão dos afrodescendentes, estima-se que tenha havido 600 motins de negros escravizados que tentaram pegar o navio e retornar para o seu local de origem. Mas desses 600, apenas 26 deles tiveram sucesso. Entre esses 26, um ficou bastante conhecido, que foi o navio Amistad, que eles estavam indo para a Jamaica, acabaram fazendo um motim, aportaram lá nos Estados Unidos e a sociedade americana ficou comovida com a história dele e deu apoio à população, àquela tripulação de Amistad, e eles, com aquela força que tiveram da população americana, conseguiram regressar para o continente africano. E, por sinal, virou um filme, né, com o Steven Spielberg. Olha só, essa e outras curiosidades você vai ver aqui na segunda parte dessa resenha sobre o livro Escravidão, de Laurentino Gomes. Então, venha comigo! Muito bem, olha só, minha gente. Geralmente eu não peço, mas nesse vídeo eu vou pedir. Você que está assistindo, curta, compartilhe, ative o sininho, espalhe para o mundo todo. Né? Eu percebo muito que nos vídeos existem muitas pessoas que assistem porque tem lá as visualizações, mas não estão curtindo. Né? E quando você curte, você está ajudando esse canal, esse projeto de difusão do conhecimento, tá bom? Então, tá dado o recado. Olha só, a gente vai continuar aqui falando, né, do livro Escravidão, volume 1 de Laurentino Gomes, né, e eu gostaria de começar falando sobre o navio Zong. O navio Zong, ele foi um navio que saiu lá da Inglaterra, ele saiu lá de Liverpool, da Inglaterra, com direção à Jamaica. E o que é que acontece? O que é que tem de especial nesse navio aqui? Acontece que logo nos primeiros dias de navegação, o capitão Luke Collingwood percebeu que já haviam morrido 60 escravos por causa de doença ou coisas do tipo. E ele teve uma decisão que para ele achou muito brilhante. Né? Ele decidiu fazer o seguinte: eu vou juntar todos os escravos que estão doentes, com febre, tudo aí com algum tipo de doença mesmo, e vou jogar ao mar. Então ele reuniu 133 escravos e durante 3 dias ele foi jogando ao mar 133 pessoas ali. Então por que ele fez isso? Porque na época existiam as seguradoras, né? E as seguradoras desses navios, desses tombeiros flutuantes, eles diziam o seguinte: se algum escravo morrer dentro do navio, a culpa é do capitão. Mas se algum escravo pular do navio, né, então ali a seguradora vai pagar um valor para aquele capitão do navio. No caso aqui, o Luke Collingwood. Então o Luke Collingwood ele começou a jogar durante 3 dias 133 escravos ao mar. O que acontece? Quando chega lá na Inglaterra, melhor dizendo, ele vai exigir da justiça, da seguradora, que pague aquela pensão, aquela indenização. Né? A seguradora vai ficar a par da situação, vai saber que aqueles escravos foram jogados de propósito e vai lutar para não pagar aquela indenização. O resultado final foi a vitória da seguradora. Mas por que eu estou contando isso aqui a vocês? Porque esse caso do navio inglês Zong, que saiu lá de Liverpool, na Inglaterra, e com essa atitude do capitão Luke Collingwood, gerou a partir dali um grande movimento abolicionista na Inglaterra. Então isso foi um marco importante para os ingleses no combate à escravidão. Olha, gente, não era fácil, melhor dizendo, né, a situação dos cativos daquele período. Né? A gente vai poder perceber, por exemplo, a média de tempo de prisão de um escravo. Então observe bem, no vídeo anterior, no vídeo 1, que eu aconselho vocês a assistirem, eu falei sobre como se dava a captura do negro africano, como ele era escravizado, levado para o litoral, entrava no navio e por ali vai.
né? E o tempo de aprisionamento, né? Então, o tempo de aprisionamento a gente estima aqui em 11 meses e meio, certo? Ou seja, quase um ano ele ficava aprisionado, porque do continente, quando ele era aprisionado lá na África, até o litoral se dava por 4 meses, então lá no porto esperava mais ou menos 5 meses, e a travessia do Atlântico era mais ou menos 1 mês e meio, ou seja, 45 dias. E para poder ser vendido no leilão era aproximadamente 1 mês, então ali dava quase um ano, não é? Dentro dessa perspectiva, os escravos sofriam muito, principalmente com as marcas que eles tinham, né? Então, em média, eles recebiam ali umas 4 a 5 marcas no corpo. Era aquela marca de ferro quente que colocava no corpo do escravo, né? Eles colocavam um papel, uma cera, para quando aquele ferro que estava ali incandescente, queimando mesmo, eles colocavam esse papel para quando o ferro batesse ali, não arrancasse o couro todo de uma vez. Então, era uma situação muito difícil para aqueles escravos, tendo em vista que eles pegavam e se debatiam e era necessário 5 homens para segurar um escravo só naquele momento da marca dele. Então tinha em média ali 4 a 5 marcas. A primeira marca que o escravo recebia, que o cativo recebia, era o selo da coroa portuguesa, dizendo que foi pago o imposto por aquele escravo ali. A segunda marca que poderia vir para o escravizado era justamente a marca de batismo. Então ali uma marca da cruz, dizendo que aquele cativo ele foi batizado. Existia também a marca, né, o ferro, que marcava a questão do traficante. Então, cada traficante ele tinha a sua própria marca e ele apontava ali, dizendo, olha, aqui esse escravo veio de tal traficante. Então, tinha mais essa marca também. E, às vezes, não era sempre, mas quando chegava aqui nas Américas, que o dono, a pessoa comprava aquele escravo ali, que se tornava dono dele, ele poderia pegar também e colocar a sua marca. Isso aí não acontecia sempre, mas também era comum de acontecer. Além também de outras circunstâncias, né? O escravo ele poderia tentar fugir, recebia o ferro de F, né? De fujão, que isso ali era mesmo que uma condenação para ele, né? Era horrível mesmo. A situação, eu sei que são muitas informações que a gente fala, e essas informações muitas vezes chocam, né? Porque os escravos nesse período eles eram considerados realmente como mercadorias dos seus donos, como um boi, uma vaca, uma carroça, coisa do tipo. Não eram considerados seres humanos, infelizmente. Dentro desse contexto, para nós termos uma ideia aí, era muito comum nessa travessia do Atlântico, lá da África para cá, era muito comum os negros sentirem uma forte depressão, uma forte saudade do seu local de origem. E essa forte depressão, essa forte saudade era chamada de banzo, né? Então o banzo era muito comum entre a tripulação dos cativos ali. Então muitos desses que tinham banzo, eles faziam greve de fome, mas ainda assim não adiantava, porque aqueles tripulantes do navio, os brancos tripulantes, eles pegavam e colocavam um tipo de instrumento na garganta dele, um instrumento de plástico, colocando a comida à força ali naqueles cativos. Então era uma situação bem difícil mesmo. Quando aqueles escravos chegavam aqui no Brasil, eles eram vendidos em leilão. Então, geralmente o traficante de escravos ele dividia em 3 lotes. O primeiro lote eram os melhores escravos. Eram as chamadas peças da Índia. Era uma expressão utilizada na época para dizer que eram os melhores escravos, ou seja, eles eram saudáveis, eles tinham entre 15 e 30 anos, né? Então não tinha nenhuma doença venérea. Então eram chamadas peças da Índia e eram os mais caros, né? Então eles iam no primeiro lote. No segundo lote eram vendidos escravos crianças e escravos com maiores de 30 anos de idade. É um preço um pouco mais baixo do que o do primeiro lote. E no terceiro e último lote nós tínhamos idosos e deficientes. Esses escravos idosos e deficientes, eles eram vendidos num preço bem baixinho e quem comprava eram pessoas de pouca renda. Então a gente vai ter essa particularidade nos leilões aqui no Brasil. E quem eram os melhores escravos? Os melhores escravos eram os chamados ladinos. Então, era um termo utilizado para um escravo que ele sabia falar português, por exemplo, ele já tinha alguma experiência
com a terra, sabia plantar, sabia trabalhar na lavoura, ele já tinha, vamos dizer assim, certas características da civilização europeia. Então o escravo ladino era o top de linha, assim, não é? Em contraposição ao ladino, o pior escravo que tinha era o chamado boçal. Os escravos boçais, eles não tinham nenhuma das características que o escravo ladino tinha. E quando a gente trata, pessoal, dessa questão dos escravos, existem vamos dizer assim, alguns rótulos que, dependendo da localidade que ele vinha lá da África, ele recebia aqui no Brasil. Por exemplo, os escravos de Angola, eles eram considerados bons, dóceis e eram direcionados principalmente para a lavoura. Os escravos que vinham da Costa do Ouro, que hoje nós chamamos de Gana, esses escravos eram propícios para a mineração. E os escravos que vinham da Guiné, esses eram direcionados para a pecuária e para o pastoreio. Quando esses escravos chegavam aqui, era muito comum os donos de escravos brasileiros, eles falarem o seguinte: olha, nós devemos tratar os escravos com os 3 P's. E o que é esse? O que é que é? O que é que significa, né? Esses 3 P's? É o pau, pão e pano. Pau, pão e pano. Eram os 3 P's que diziam. Então, pau para chicotear, para domesticar, vamos dizer assim, aquele cativo. O pão para ele não morrer de fome e o pano para não morrer de frio. Essa questão da escravidão ela era muito complicada, né? Porque um pouco se fala, mas o autor do livro, Laurentino Gomes, ele vai destacar aqui que existiam os chamados centros de reprodução. Esses centros de reprodução eram colocados ali cativos, homens e mulheres, para que eles reproduzissem e os seus filhos já nascessem escravizados, né? Então existiam centros de reprodução, por exemplo, no Palácio Ducal de Viçosa, lá em Portugal, e também no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Nessa questão, minha gente, nessa viagem que tinha dos escravos da África para cá, alguns deles faziam amizades entre si. E essa amizade, né, geralmente era o quê? Um escravo veio acorrentado com outro escravo, e ali eles vinham conversando durante o caminho, e tornava-se um laço de amizade. Esse laço de amizade entre 2 escravos durante esse trajeto é chamado de malungo. Então, malungo era esse laço de amizade que unia os 2 cativos, né, nessa trajetória do infortúnio. Olha só, mas a gente pensando bem, não era muito barato não, pegar e trazer tantos cativos para cá, lá de um continente para outro. Então, tinha que existir um financiamento. Esse financiamento para os traficantes de escravos, ele vinha principalmente dos governos, dos estados da época. E eu vou destacar aqui o que o livro traz, né, do livro Escravidão. Ele traz para a gente, por exemplo, lá na Inglaterra, existia a Royal African Company, que por sinal eu citei no vídeo 1. Né? Essa Royal African Company, um dos sócios era justamente John Locke, né? Isso, John Locke, aquele filósofo iluminista que pregava a liberdade. Olha a ironia aí, né? Lá na França também tinha a companhia chamada de Companhia do Senegal. Na Holanda, Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. E Brasil e Portugal também tinham as suas companhias. Olha só, existiam 3 pelo menos. Companhia Geral do Comércio do Brasil, Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba. Então, observem bem essa questão aí, né, porque é o poder aquisitivo, o dinheiro estatal sendo investido na empreitada da questão da escravidão, né? Ou seja, aqui nós temos várias empresas que, se não fossem elas, seria impossível de acontecer a questão do tráfico negreiro. Alguns se perguntam como era a média de lucro em relação à escravidão. Né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a média de lucro, quando se vendia aquele cativo que vinha da África para cá, era de 19% o lucro. Né? No século XIX, a escravidão ela passa a ser proibida em todo o mundo, praticamente. O Brasil foi um dos últimos
a abolir o tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E no século XIX, por estar proibido o tráfico de escravos, mesmo assim não vai impedir que escravos sejam trazidos para cá de forma clandestina. E por ser de forma clandestina, se torna mais difícil aquele tráfico. Portanto, o preço do escravo ele vai subir muito. Então, lá no século XIX, a média de lucro daqueles traficantes de escravos era de mais ou menos 300%. Olha só que curiosidade. E numa viagem só, eles poderiam lucrar até 5,6 milhões de reais. Então, era muito dinheiro que rolava aí. Por falar em números, acompanhe comigo esses números aqui. Olha só. A quantidade de escravos trazidos da África para a América. Observe bem. Estima-se que foi trazido aqui para as Américas 12.521.337 cativos. Desses 12 milhões, estima-se que 1.818.680 morreram durante a travessia do Atlântico. Uma curiosidade interessante entre Estados Unidos e Brasil, porque muito se fala, né? A gente vê muitos filmes tratando da escravidão nos Estados Unidos, inclusive eles têm um preconceito provavelmente muito mais arraigado, né? Muito mais enraizado que o nosso, né? Eles externam mais, né? Pelo menos eles externam mais o preconceito do que aqui no Brasil. Então, fazendo um paralelo entre Estados Unidos e Brasil, olha só, o Brasil recebeu 4,9 milhões de escravos vindos da África. Os Estados Unidos receberam apenas 300 mil escravos. Muito pouco, né? Mas observe bem isso que eu vou falar agora. Aqui no Brasil, tinha dois fatores que influenciavam bastante a questão da vida dos escravos. O primeiro fator é que aqui no Brasil era mais fácil daquele cativo conseguir a sua carta de alforria, ou seja, de conseguir a liberdade. Nos Estados Unidos não era tão fácil assim. Então, além de ser mais fácil de conseguir a sua carta de alforria, a média de vida, a expectativa de vida de um escravo aqui no Brasil era de apenas 18 anos de idade. Coisa que lá nos Estados Unidos, essa expectativa de vida subia para 35 anos e meio. Então, observe bem, por que eu estou falando isso? Porque quando foi ser abolida a escravidão nos Estados Unidos, que foram algumas décadas anteriores à abolição do Brasil, lá nos Estados Unidos, quando foi abolida a escravidão, lá tinha 4 milhões de escravos. 4 milhões de escravos. E no Brasil, quando a gente aboliu a escravidão, tempos depois dos Estados Unidos, no Brasil tinha apenas 700 mil escravos. Então olha que curiosidade, né? Porque o Brasil que recebeu ali quase 5 milhões de escravos. Estados Unidos apenas 300 mil. Mas no final, quando houve a abolição desses dois países, o Brasil tinha muito menos escravos que os Estados Unidos, por esses fatores que eu falei para vocês. E olha só, minha gente, tem alguns dados que são importantíssimos para nós aqui também. Veja só, por exemplo, nós podemos dividir esse tráfico de escravos em 4 grandes fases. A primeira fase foram as primeiras décadas a partir de Pedro Álvares Cabral. É o chamado ciclo da Guiné, que engloba alguns países, como Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau. Na segunda fase, ela vai de 1530 a 1850. Foi o chamado ciclo do Congo e de Angola. A terceira fase, ela vem lá no século XVIII, na chamada Costa da Mina. Esses escravos que vinham da Costa da Mina eram trazidos principalmente para a Bahia. E a quarta fase, que foi no século XIX, aquele período em que praticamente o tráfico de escravos no mundo inteiro já estava proibido, então que os escravos eram mais caros, inclusive, é o chamado ciclo de Moçambique. Mas olha só, perceba bem, vamos ver aqui quais foram aqueles países que mais traficaram escravos desde o século XV até o século XIX. Olha só, por exemplo, Brasil e Portugal. Aqui a gente vai colocar os dois unidos, tá bem? Apesar do Brasil, a partir de 1822, já ter sido independente de Portugal. Mas vamos lá, Brasil e Portugal juntos, 5,8 milhões de escravos. Inglaterra, 3,2 milhões. França, 1.400.000. Holanda, 500 mil.
e Estados Unidos 300 mil escravos, que chegavam principalmente do Senegal, esses escravos americanos, né, que iam para os Estados Unidos. Lá no Senegal, inclusive, eles têm uma característica de serem mais altos, né? E, inclusive, isso gera aí uma das marcas da cultura dos Estados Unidos, né? Que tem muitos jogadores de basquete altíssimos, que é justamente uma herança dos senegaleses, quando eram traficados para os Estados Unidos da América. Perceba bem, e aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, quais eram os 3 portos que mais recebiam escravos? A gente vai ver o Rio de Janeiro, que recebeu ali 1,5 milhões de escravos, ou seja, 1,5 milhão de escravos, 1.500.000 escravos, né? O que corresponde a 17% do tráfico que veio para o Brasil, né? A Bahia, ela recebeu 15% desses escravos, com 1.300.000, e Pernambuco recebeu aproximadamente 854 mil escravos, o equivalente a 5% dos que foram trazidos para cá. Dentro desse contexto, pessoal, o que é importante a gente ressaltar também era o pensamento da época, né? Porque era uma atrocidade, era uma desumanidade. Aí a gente fica se perguntando, o que é que baseava, né, aquela escravidão? Afinal de contas, o que é que fazia com que o pensamento, né, as ideias, será que as ideias da época elas diziam, não, olha, é certo escravizar, não é certo escravizar, como é que era, né? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns pensamentos. Por exemplo, na Igreja Católica existia uma tentativa de argumentar a escravidão naquele período através da chamada maldição de Cã. E o que é isso, essa maldição de Cã? É o seguinte, lá no capítulo 9, se eu não me engano, do livro do Gênesis, diz que Noé, depois do dilúvio, ele ficou nu e foi descansar debaixo de uma árvore, foi ali deitar, né? E chegou o seu filho Canaã, o seu filho Cã, e olhou, né, o pai ali nu, e ao invés de cobrir o pai com alguma manta, alguma coisa, ele voltou para dizer para os irmãos, olha, eu vi meu pai nu, o papai estava nu, tal, né? Então Noé teria ficado irritado com aquilo ali e disse, maldita seja a tua descendência, Canaã, porque Canaã é filho de Cã. Então, maldita seja a tua descendência, todos vocês serão escravos e tudo mais, né? Então acredita-se que a descendência de Canaã, ela tenha ido morar justamente aonde? Aonde? Isso, na África. Então essa era a teoria religiosa para poder argumentar a questão da escravidão. Aí você pode estar se perguntando, né? Poxa, que coisa obscurantista, né? A Igreja Católica, a religião que dava embasamento a isso. Mas não era só a religião, não. Os iluminados, né, desde sempre, olha, por exemplo, Aristóteles. Eu vou ler aqui algumas frases de grandes pensadores. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele dizia o seguinte também. A humanidade se divide em 2, os senhores e os escravos. Aqueles que têm o direito de mando e os que nasceram para obedecer. Era o que dizia Aristóteles. Aí você pode estar pensando, beleza, mas Aristóteles é lá na Grécia Antiga. A gente está falando aqui do século XV, XVI, XVII, XVIII. E aí? E aí que vamos para os filósofos, quase que não sai, os filósofos iluministas. Gente, olha só o que pensava, por exemplo, vamos pegar aqui David Hume, por exemplo. Ele falava o seguinte, David Hume, eu suspeito que os negros, como em geral todas as outras espécies de seres humanos, sejam naturalmente inferiores aos brancos. Frase de David Hume, pensamento de David Hume. E Voltaire, grande filósofo Voltaire, né? Olha só Voltaire, o que ele dizia em relação a isso? Os olhos redondos, o nariz achatado, os lábios sempre grossos, o formato diferente das orelhas, com cabelo encrespado na cabeça, mesmo sua capacidade mental estabelece uma prodigiosa diferença entre eles, os negros, e as outras espécies humanas. Olha só o pensamento de Voltaire. E a gente pode citar outro grande nome iluminista, como Immanuel Kant, por exemplo, ou Immanuel Kant. Os negros africanos não recebem qualquer inteligência que os coloque acima da tolice.
frase de Immanuel Kant. Então, pessoal, nós podemos perceber claramente que toda aquela estrutura do tráfico negreiro, aquela coisa desumana ali, era muito enraizada na sociedade, tida como normal realmente. A gente vai perceber que os mais iluminados do período, os filósofos iluministas, né, se colocavam dessa forma, apoiando, tentando argumentar uma atrocidade daquela. Né? A gente vai ver também que o papel da Igreja Católica ela foi muito dúbia nesse período, porque existiam aqui essas teses, né? O padre Antônio Vieira, por exemplo, ele tinha muitas colocações que eram de apoio à escravidão, ao mesmo tempo que tinham teses como essa da maldição de Cã, que eu falei para vocês, e de padres que apoiavam e que tinham escravos. Também existia aquela parte do clero que combatia a escravidão. Então, dentro desse contexto, tem uma frase bastante interessante, que é do historiador Eric Williams, que ele falava o seguinte: a escravidão não nasceu do racismo, mas o racismo nasceu da escravidão. Meu povo querido, meu povo amado, a gente vai ficando por aqui. Mas olhe, calma. Quase que não saiu calma, o último calma. Vejam bem, a gente vai ter o terceiro vídeo, e esse terceiro vídeo está muito bacana. A gente vai falar de alguns personagens africanos muito importantes, como o Zumbi dos Palmares, por exemplo. A gente vai falar também aqui de um santo que foi gerado pela Igreja Católica, que é São Pedro Claver. A gente vai falar aqui da Guerra do Congo, que teve 3 brasileiros que fizeram parte, e foi muito importante ali, uma tentativa que houve no Congo de civilizar o Congo, de tornar o Congo uma Europa, um novo Portugal ali na África, né? Mas tudo isso não é agora, é no terceiro vídeo. E eu conto com vocês. Um grande beijo, até a próxima. Tchau.